Oi, gente. Como vocês já sabem, meu nome é Thaís, eu sou residente do programa Residência Pedagógica no subprojeto Física Matemática e estou sendo orientada pelo professor Luan, que é o professor de Física de vocês. No vídeo de hoje, nós vamos resolver algumas questões da avaliação diagnóstica de Física que vocês fizeram. Então, vamos lá. A primeira questão que nós vamos resolver é essa questão 7. Que fala sobre os planetas, suas temperaturas, períodos de rotação, translação e suas classificações. Então, observando a ilustração e a tabela, podemos afirmar que... Então, primeiro nós temos que fazer uma análise dessa tabela aqui e dessa ilustração. Então, aqui nós podemos ver que estão os nomes dos planetas, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Suas respectivas temperaturas. Nós já podemos ver que Mercúrio tem uma temperatura muito alta, assim como Vênus, e a Terra já é bem mais baixa. Mas em comparação, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno têm temperaturas negativas, ou seja, são mais baixas ainda. No período de rotação, nós podemos observar que Mercúrio e Vênus estão aqui em dias, já a Terra, Marte e os demais em horas. Já o período de translação, que é o tempo que demora para completar uma volta em torno do Sol, eles demoram 87 dias, 225 dias, isso Mercúrio e Vênus, e aqui os demais. E aqui, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno já são em anos. Então, é um tempo bem elevado. E aqui a classificação, onde nós podemos observar que são telúrico ou rochosos, os 4 primeiros planetas aqui, que são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e joviano ou gasoso, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E aqui nós temos apenas uma ilustração, onde mostra o Sol e os planetas. Então, nós vamos analisar aqui cada item. Item A. Os planetas telúricos ou rochosos têm menor raio. Então, aqui a gente não tem nenhuma informação sobre o raio, nessa tabela, e nós só temos a imagem para observar. Mas a questão já diz que é uma ilustração. Então, a gente não pode se basear tanto pela imagem. Podem estar até na ordem em que os planetas são posicionados em relação ao Sol, mas a gente já percebe que o distanciamento não é esse, então é apenas uma ilustração. Então, a gente deixa o item A por aqui e vamos analisar o item B. Item B. O planeta mais quente é o que está mais próximo ao Sol. Então, o planeta mais próximo ao Sol é Mercúrio. E Mercúrio tem 400 graus Celsius. Mas a gente vai analisar aqui a temperatura dos demais e ele tem uma temperatura muito elevada. Porém, Vênus tem uma temperatura mais alta. Então, a gente já pode descartar o item B. Item C. A Terra tem uma temperatura bem mais fria que Marte. Então, a gente vai analisar a temperatura novamente e ver que a Terra tem 15 graus Celsius de temperatura e Marte tem menos 150 graus Celsius. Apesar do número em módulo ser maior, Marte tem uma temperatura negativa, que faz com que essa temperatura seja menor que a da Terra. Então, a gente também descarta o item C. Item D. Os planetas jovianos ou gasosos têm menor período de translação. Então, jovianos ou gasosos são esses 4. E o período de translação dele, a gente pode perceber que são bem maiores porque são em anos, diferente dos de cima que estão em dias. Então, item D também é descartado. Item E. Os planetas mais distantes do Sol têm períodos menores de rotação. Então, os mais distantes do Sol também são os jovianos ou gasosos, que são esses 4, e nós podemos observar que o período de rotação deles, que é aqui, não são os menores, porque aqui a gente tem 9 horas e 55 minutos, e quando passa para o Saturno, que está mais longe que Júpiter, né, do Sol, ele acaba tendo um período de rotação maior. E assim para Urano e Netuno em comparação a Júpiter.
Então, na medida que ele se afasta, não significa dizer que o período de rotação é menor. Então, nós descartamos o item E. Então, seguindo essa lógica de ficar descartando os itens, a gente admite que o item correto é o item A, porque nada prova o contrário do que diz nesse item aqui, já que a nossa imagem é apenas uma ilustração. Continuando, nós vamos resolver agora a questão 8, que o enunciado nos diz. Um professor de física, ao introduzir o conteúdo de astronomia em sua aula, fez as seguintes afirmações. Primeira afirmação: podemos definir o universo como o conjunto de toda a matéria e energia existente. Nele estão inseridos os planetas, cometas, estrelas, galáxias e nebulosas. Próxima afirmação: um ano-luz é a distância percorrida pela luz em um ano, ou seja, um ano-luz é igual a 9,461 trilhões de quilômetros, ou 9,4 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. A outra afirmação nos diz: dentre as muitas galáxias existentes no universo, a Via Láctea tem aproximadamente 1 vezes 10 elevado a 5 anos-luz de extensão, contendo o Sistema Solar com aproximadamente 0,11 vezes 10 elevado a 2 horas-luz. E a última afirmação: o Sol é uma estrela com dimensão de 1,392 vezes 10 elevado a 6 quilômetros de diâmetro, que é o centro do sistema planetário da Via Láctea, do qual faz parte o planeta Terra, com 1,2742 vezes 10 elevado a 4 quilômetros de diâmetro. Então, agora analisando aqui, né, os itens, sobre o assunto estudado, podemos afirmar que, item A Terra é bem maior que o Sol? Então, a gente já sabe que não, mas segundo as informações aqui, ele diz que o Sol tem dimensão de 1,392 vezes 10 elevado a 6 e a Terra, vamos procurar aqui, tá aqui, diz que a Terra tem 1,2742 vezes 10 elevado a 4. Então, ignorando aqui esse 1,2742 e 1,392, analisando só a base 10, a gente já sabe que 10 elevado a 6 é bem maior que 10 elevado a 4. Então, o Sol é bem maior. A gente descarta o item A. Item B. O sistema solar é menor do que o Sol. Então, aqui nós temos dizendo que o Sol é uma estrela com essa dimensão e que ele é o centro do sistema planetário da Via Láctea. E o sistema planetário da Via Láctea é o sistema solar. Então, se o Sol está dentro do sistema planetário da Via Láctea, que é o sistema solar, então ele é menor que o sistema solar. Então, aqui a gente descarta o item B. Item C. A Via Láctea é bem maior que o universo. Bom, a Via Láctea, como diz aqui, ela é uma galáxia. Dentre as muitas galáxias existentes no universo, a Via Láctea é uma delas. Então, se a Via Láctea é uma galáxia e no universo contém galáxias, significa dizer que a Via Láctea é menor que o universo. Então, a gente descarta o item C também. Item D. A extensão da Via Láctea é menor do que um ano-luz. Então, aqui tem aproximadamente a extensão da Via Láctea, que é 1 vezes 10 elevado a 5 anos-luz, ou seja, 100 mil anos-luz. Então, isso é bem maior que um ano-luz. Então, a gente descarta o item D também. E no item E, o tamanho da Terra é quase insignificante se comparado à Via Láctea. Então, o tamanho da Terra, ele é aqui, tá aqui, em quilômetros, e o tamanho da Via Láctea é 1 vezes 10 elevado a 5 anos-luz. E um ano-luz tem esse valor aqui em quilômetros. Então, multiplicando esse valor aqui 100 mil vezes, é o equivalente à Via Láctea em quilômetros. Então, é bem maior que a Terra. Então, o item correto realmente é o item E, porque a Terra é insignificante se comparado à Via Láctea em tamanho. Com isso, a gente encerra o vídeo de hoje. Obrigada pela atenção, eu espero que vocês gostem e até a próxima!